O sol já estava começando a descer atrás das serras, quando Iracema saiu andando sozinha pela trilha de terra, ainda com o coração apertado depois da discussão com os pais. Ela não queria estar ali, naquele fim de mundo, ouvindo pela milésima vez sobre casamento, comportamento e o que era melhor para ela. Bufando de raiva, ela foi se afastando da casa da fazenda sem perceber o quanto já tinha andado. O canto dos pássaros começou a mudar, o vento ficou mais frio e quando ela olhou ao redor, não reconhecia mais nada. Ótimo, só o que me faltava, murmurou, tentando voltar pelo mesmo caminho, mas cada passo parecia levar para um lugar diferente. O céu escurecia rápido e um medo estranho começou a subir pelo peito. Foi quando, ao tentar descer por uma parte mais inclinada da serra, seu pé escorregou em uma pedra solta. O corpo dela foi ao chão com força, rolando um pouco até parar. Um gemido baixo escapou quando sentiu uma dor forte no tornozelo. Ai, não. A respiração ficou descompassada. Ela tentou levantar, mas a perna falhou. O desespero veio de vez quando ouviu o primeiro trovão ecoar pela mata. A chuva caiu pesada, gelada, e em poucos minutos ela já estava encharcada, tremendo, perdida e machucada. "Tem alguém aí?" gritou, mas a própria voz parecia se perder entre as pedras e árvores. O choro veio misturado com a chuva. Foi então que um barulho diferente chamou a atenção. Um galho quebrando, pesado. Próximo. Iracema congelou. O coração disparou. Lentamente ela virou o rosto e viu, entre as árvores, um homem alto, forte, completamente diferente de qualquer um que ela já tinha visto. Barba cheia, corpo firme, olhar fixo nela. Ele não disse nada, só observava. A presença dele era intensa, quase assustadora. Quem é você?" A voz dela saiu falha. Ele não respondeu, apenas se aproximou. Um passo, depois outro. Iracema tentou se arrastar para trás, assustada. "Não chega perto", disse com medo claro na voz. Mas ele continuou. Quando ficou perto o suficiente, ele abaixou o olhar para o tornozelo dela, inchado, e sem pedir permissão, segurou a perna dela para ver melhor. "Ei, você é doido!" Ela puxou a perna, irritada e assustada. Ele franziu levemente a testa, como se não entendesse a reação. Então, sem aviso, ele passou um braço pelas costas dela e outro por baixo de suas pernas, levantando ela do chão com facilidade. "Me solta! Você é louco! Me solta agora!" Ela se debateu, o coração disparado, mas ele segurou firme, sem machucar, só firme. E começou a andar com ela nos braços, ignorando completamente os protestos. A chuva caía mais forte, e Iracema, mesmo tentando resistir, começou a perceber que não tinha escolha. O corpo dele era quente, forte e estranho, muito estranho. "Você é um grosso. Tá me ouvindo? Um grosso", disse irritada, já cansada de lutar. Ele parou por um segundo, olhou para ela. Bem de perto, tão perto que o rosto dos dois quase se encostou. A respiração dela travou. Ele a observou por alguns segundos, como se tentasse entender cada palavra, cada expressão, mas não disse nada. Só voltou a andar. E naquele momento, no meio da chuva, perdida, machucada e nos braços de um completo desconhecido, Iracema teve certeza de uma coisa. Sua vida estava prestes a mudar de um jeito que ela nunca imaginou. A chuva ainda caía quando ele entrou com Iracema nos braços, dentro de uma abertura entre as pedras, escondida pela mata. Não era uma casa, era uma caverna. O som da água batendo lá fora ecoava nas paredes de pedra, enquanto lá dentro havia um cheiro de terra úmida e fumaça. Ele a colocou no chão com cuidado, perto de um canto onde havia folhas secas organizadas como uma espécie de cama. Iracema olhou ao redor, assustada e incrédula. "Você mora aqui?" perguntou, ainda ofegante. Ele não respondeu, apenas se afastou e começou a mexer em algumas pedras, pegando pedaços de madeira.
Em poucos segundos, com uma habilidade impressionante, ele reacendeu uma fogueira que já parecia pronta ali. O fogo iluminou o rosto dele, destacando ainda mais aquele jeito rústico e sério. Iracema observava tudo em silêncio por alguns segundos, até que a dor no tornozelo voltou a latejar forte. Ai! Ela levou a mão até a perna. Ele olhou imediatamente. Se aproximou de novo, abaixando perto dela. Quando tentou tocar, ela puxou a perna de volta. Já falei para não me tocar assim. Ele parou. Ficou olhando para ela, sério, como se estivesse tentando entender o motivo daquilo. Você é sempre assim. Nem fala nada, só vai fazendo. Ela reclamou, irritada e com medo ao mesmo tempo. Ele inclinou levemente a cabeça, como se aquela pergunta fosse estranha. Então, depois de alguns segundos em silêncio, falou pela primeira vez com a voz baixa, rouca, pouco usada, machucada. Iracema ficou surpresa. Eu sei que tô machucada, não precisa me tratar como se eu fosse um bicho. Ele franziu a testa de leve com aquela palavra. Bicho. Parecia não gostar daquilo. Mesmo assim, com mais cuidado dessa vez, ele segurou o tornozelo dela, firme, mas sem força excessiva. Iracema fez uma careta de dor, mas não puxou. Ele a apalpou com atenção, como quem já conhecia aquele tipo de machucado. Depois se levantou e saiu rapidamente da caverna, sumindo na chuva. Ei, volta aqui! Ela gritou desesperada. O silêncio voltou, só o som da chuva. O coração dela acelerou. Ótimo, me trouxe para um buraco no meio do nada e me largou aqui, murmurou, abraçando o próprio corpo, tremendo de frio. O tempo parecia passar devagar demais, até que alguns minutos depois ele voltou. Tinha folhas, raízes e algumas plantas nas mãos. Entrou como se nada tivesse acontecido e se ajoelhou novamente na frente dela. O que é isso agora? Ela perguntou desconfiada. Ele não respondeu, apenas amassou as folhas com as mãos e aplicou no tornozelo dela. Iracema se assustou com o toque gelado. Você enlouqueceu! Tentou puxar a perna, mas ele segurou firme. Para! A palavra saiu mais forte dessa vez. Direta, autoritária. Iracema congelou por um segundo. O olhar dele estava fixo no dela. Intenso, perto demais. O rosto dos dois ficou a centímetros de distância. A respiração dela falhou. O coração disparou. Ela não sabia se sentia medo ou outra coisa que não conseguia explicar. Ele desviou o olhar primeiro, voltando a terminar o curativo improvisado. Depois se afastou, como se nada tivesse acontecido. Iracema ficou ali, em silêncio, processando tudo. Minutos depois, ele pegou um peixe já limpo, colocou em um pedaço de madeira e aproximou da fogueira. O cheiro começou a se espalhar. Você pegou isso agora? Ela perguntou, ainda tentando entender onde estava. Ele assentiu de leve, sem olhar. Você vive assim? Sozinho? Silêncio. Ele virou o peixe. Você não tem casa? Família? Nome? Dessa vez ele parou. Ficou imóvel por um instante, como se aquela última palavra tivesse peso. Lentamente virou o rosto para ela. Nome, repetiu baixo, como se testasse a palavra. Iracema observou, curiosa. Nome. Como você chama? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu simples, quase vazio. Chamam Homem da Caverna. Iracema piscou, surpresa. Não, isso não é nome. Ele deu de ombros, voltando para o fogo. É o que falam. Ela ficou olhando para ele, agora com um tipo diferente de curiosidade. Não era só medo mais. Era algo mais profundo, mais humano. Então, você não tem nome? Murmurou. Ele não respondeu, só ficou ali, quieto, cuidando do fogo. E pela primeira vez, Iracema percebeu que aquele homem que parecia tão forte também carregava um vazio que ela não conseguia explicar. O cheiro do peixe assando tomou conta da caverna, misturado com o calor da fogueira, que finalmente começava a espantar o frio do corpo de Iracema.
Ela ainda observava tudo com estranhamento, abraçada a si mesma, enquanto ele se movia com naturalidade, como se aquele fosse o lugar mais normal do mundo. Quando ele estendeu o peixe para ela, sem dizer nada, Iracema hesitou. Olhou para o peixe, depois para ele. Você não tem um prato? Sei lá, qualquer coisa? Ele franziu levemente a testa, como se aquilo não fizesse sentido. Come, disse simples. Ela soltou um suspiro, pegando o peixe com cuidado. Você é bem mandão, né? Murmurou. Ele não respondeu. Só sentou do outro lado da fogueira e começou a comer o dele, com as mãos, em silêncio. Iracema observou aquilo por alguns segundos antes de dar a primeira mordida. Estava bom, muito bom. Isso a surpreendeu. Isso aqui tá melhor do que muita comida da minha casa. Confessou, quase sem querer. Ele olhou para ela de relance, como se aquilo fosse uma informação curiosa, mas não comentou nada. O silêncio voltou. Mas agora não era tão pesado quanto antes. Depois de comer, Iracema tentou se ajeitar melhor, mas o tornozelo ainda doía. Ela fez uma careta ao se mexer. Ele percebeu na hora. Sem perguntar, se aproximou. Ei! Ela reclamou, já esperando aquele jeito direto dele. Já falei que não gosto quando você chega pegando assim. Ele parou bem perto dela. Perto demais. A mão dele ainda no ar, prestes a tocar. Os dois ficaram se encarando por um segundo. O fogo iluminava os olhos dele, deixando tudo mais intenso. Dói, ele disse baixo. Iracema engoliu seco. Dói, mas você não precisa... Ela não terminou a frase. Ele já estava segurando o pé dela de novo, com mais cuidado dessa vez. O toque era firme, mas diferente, menos bruto. Ela percebeu, e isso a confundiu. Ficaram assim por alguns segundos, em silêncio, até que ela soltou, meio sem pensar. Você é um bruto, sabia? Ele ergueu o olhar para ela na mesma hora. Parou. Bruto? Repetiu, como se estivesse aprendendo a palavra. Iracema soltou um leve sorriso de canto, mesmo ainda nervosa. Bruto, porque você faz tudo sem jeito, sem perguntar, sem falar. Parece que saiu de uma caverna mesmo. Ele ficou olhando para ela, sem reação clara, só absorvendo. Bruto, repetiu de novo, mais baixo. Depois voltou a mexer no tornozelo dela, pensativo. Iracema observou aquilo e, sem perceber, começou a relaxar um pouco mais perto dele. Mas você não é ruim, murmurou quase sem querer. Ele parou de novo. Olhou para ela. Mais uma vez, perto demais. O rosto dos dois ficou a poucos centímetros. A respiração dela ficou presa. O coração disparou sem aviso. Ele parecia analisar cada detalhe do rosto dela, como se estivesse descobrindo algo novo, algo importante. Por um segundo, Iracema esqueceu completamente onde estava. Esqueceu o medo. Esqueceu tudo, só sentia. Ele então desviou o olhar primeiro, como sempre. Soltou devagar o pé dela e se afastou, voltando para o seu lugar. Iracema soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Passou a mão no próprio rosto, confusa. Você é estranho, disse tentando se recompor. Ele não respondeu, mas dessa vez parecia que um leve traço de expressão tinha mudado no rosto dele. A noite foi caindo de vez e o som da chuva diminuiu. O silêncio da mata tomou conta. Iracema se deitou com dificuldade naquele improviso de folhas, ainda desconfortável, ainda perdida, mas agora com uma sensação diferente. Não estava mais completamente sozinha. Do outro lado da fogueira, ele permanecia sentado, acordado, observando a entrada da caverna, atento a qualquer som, protegendo. E sem perceber, Iracema fechou os olhos aos poucos, com a última imagem sendo aquele homem que ela chamou de bruto, mas que de alguma forma começava a parecer muito mais do que isso.
A luz do sol entrou devagar pela abertura da caverna, iluminando o rosto de Iracema enquanto ela se mexia lentamente, ainda sonolenta. Por alguns segundos, ela não lembrava onde estava. Até sentir o desconforto no corpo, o cheiro de terra, o som da mata. Os olhos abriram de vez. "Meu Deus!" murmurou baixo, olhando ao redor. A fogueira estava quase apagada, só com algumas brasas ainda vivas. E ele não estava ali. Iracema se sentou com cuidado, sentindo o tornozelo ainda dolorido. O coração deu uma apertada. "Ele me deixou aqui", sussurrou, olhando para a entrada da caverna. O silêncio lá fora era grande demais. Por um instante o medo voltou com força, mas antes que ela pudesse pensar no pior, um som de passos se aproximou, pesados, firmes. Ele apareceu na entrada da caverna com o corpo levemente molhado, segurando 2 peixes nas mãos. Iracema soltou o ar, sem nem perceber que tinha prendido. "Você sumiu", disse com um tom que misturava alívio e leve irritação. Ele entrou sem responder, como sempre, e colocou os peixes perto da fogueira. "Podia ter avisado", ela continuou, cruzando os braços. Ele parou por um segundo, olhando para ela, como se aquela ideia de avisar fosse algo novo. "Voltei", disse apenas. Iracema soltou um suspiro, balançando a cabeça. "Você é impossível", murmurou. Ele ignorou o comentário e começou a reacender o fogo com facilidade. Iracema observava cada movimento. Ainda achava tudo estranho, mas não conseguia deixar de reparar. "Você faz tudo isso sozinho mesmo?" perguntou. Ele assentiu de leve. "Sempre." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquilo. Depois olhou para ele de novo. "Então, você vive aqui desde sempre?" Ele demorou um pouco para responder. "Sempre", repetiu como se não houvesse outra resposta. Iracema mordeu o lábio pensativa. "E nunca quis sair?" Ele olhou para ela. Dessa vez, o olhar veio mais firme. "Não." Simples, direto, como se aquela possibilidade nem existisse. Iracema desviou o olhar, meio sem saber o que dizer. Aquilo tudo era tão distante da realidade dela, mas ao mesmo tempo começava a despertar uma curiosidade estranha. Enquanto ele preparava o peixe, ela tentou se levantar. "Eu não vou ficar deitada o dia inteiro", resmungou. Colocou o pé no chão e na mesma hora fez uma careta de dor. "Ai!" Antes que caísse, ele já estava ali. Segurou o braço dela com firmeza, puxando levemente para perto. Iracema bateu levemente no peito dele, irritada. "De novo isso? Você não sabe pedir licença?" Ele ficou olhando para ela bem de perto, a mão ainda firme no braço dela. A proximidade fez o ar mudar. "Cai", ele disse simples. Iracema engoliu seco. "Eu não ia cair", murmurou, mas a voz saiu mais fraca do que o normal. Os olhos dos dois se prenderam por um instante, o rosto dele tão perto, o calor do corpo, o jeito como ele a segurava sem hesitar, tudo aquilo mexia com ela de um jeito estranho, confuso. Ele soltou devagar, como se percebesse algo no olhar dela. Iracema deu um passo para trás, meio sem jeito, tentando disfarçar. "Você é muito bruto", disse, cruzando os braços, tentando recuperar o controle. Ele repetiu de novo, quase automático. "Bruto." Dessa vez, Iracema deixou escapar um pequeno sorriso. "É bruto. Acho que vou te chamar assim." Ele a encarou curioso. "Bruto", ela repetiu, agora com um tom mais leve. "Já que você não tem nome..." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse testando aquilo dentro de si. Depois, assentiu de leve, como se aceitasse. Iracema percebeu, e algo dentro dela aqueceu. Não sabia explicar o porquê. O resto da manhã passou devagar. Ele saiu algumas vezes e voltou com água, frutas, coisas que ela nem sabia identificar. E aos poucos, Iracema foi observando, perguntando, tentando entender aquele mundo completamente diferente do dela. E ele observava ela também. Cada gesto,
cada palavra, cada expressão, como se estivesse aprendendo. Quando o sol já estava mais alto, Iracema estava sentada perto da entrada da caverna, olhando a paisagem lá fora. "É bonito aqui", disse, quase sem pensar. Ele parou ao lado dela, olhou na mesma direção, em silêncio. O ombro dele ficou próximo do dela, próximo demais. Iracema sentiu, não se afastou. O vento passou leve, balançando os cabelos dela, e por um momento nenhum dos dois disse nada, mas também não precisava, porque sem perceber, o espaço entre dois mundos completamente diferentes começava, bem devagar, a diminuir. Os dias começaram a passar de um jeito diferente para Iracema, mesmo presa naquele lugar que, no início, parecia um pesadelo. O sol nascia, ele saía cedo e voltava com comida, água, madeira, e ela ficava ali, observando, aprendendo aos poucos como aquele mundo funcionava. Ainda estranhava muita coisa, reclamava de outras, mas já não sentia mais o mesmo medo. Naquela manhã, ela estava sentada perto da entrada da caverna quando viu ele voltando com um peixe grande nas mãos. Os olhos dela se arregalaram. "Como você consegue pegar isso assim?" Ele deu de ombros, simples. "Pego." Iracema soltou um leve riso, balançando a cabeça. "Você é inacreditável." Ele se aproximou e começou a preparar o peixe como sempre. Iracema observava cada movimento, apoiando o rosto na mão. "Bruto!" chamou de repente. Ele olhou na mesma hora. Já respondia ao apelido. "Você não fala quase nada, né?" Ele ficou em silêncio por um segundo, como se pensasse. "Falo", respondeu curto. Ela sorriu de canto. "Fala pouco", corrigiu divertida. Ele não respondeu, mas ficou olhando para ela por um instante a mais do que o normal. Iracema percebeu e desviou o olhar, sentindo algo estranho no peito. Para quebrar o silêncio, ela pegou um graveto e começou a desenhar no chão de terra. "Olha aqui", disse, chamando a atenção dele. Ele se aproximou, curioso. Ela desenhou um nome devagar. Iracema. "Esse é meu nome", falou apontando. Ele olhou para o desenho concentrado, como se aquilo fosse algo novo, importante. "Iracema", repetiu, com dificuldade. Iracema abriu um sorriso animada. "Isso, Iracema." Ele repetiu de novo, dessa vez melhor. O jeito sério dele tentando falar aquilo fez ela achar graça. "Viu? Não é tão difícil falar assim", disse brincando. Ele então pegou o graveto da mão dela. Ficou olhando para o chão por alguns segundos e tentou imitar. Os traços saíram tortos, sem forma. Ele parou no meio, como se não soubesse continuar. Iracema observava em silêncio. Algo dentro dela apertou. "Tudo bem", disse, mais suave. "Você aprende." Ele ficou olhando para o desenho incompleto, como se aquilo tivesse mexido com algo dentro dele. Depois largou o graveto. O silêncio caiu por um momento, mas não era desconfortável, era diferente, mais próximo. Iracema então se levantou com cuidado e foi até perto dele. "Deixa eu ver sua mão", pediu. Ele olhou desconfiado, mas não afastou. Ela segurou a mão dele, grande, quente, marcada. Os dedos dela deslizaram pelos dele, ajeitando a posição. "Assim", disse, guiando o movimento. O toque fez os dois pararem por um segundo. O ar mudou. Ele ficou completamente imóvel, observando o rosto dela tão perto. Iracema também percebeu. A respiração ficou mais lenta, mais pesada. Quando ela levantou o olhar, os rostos estavam muito próximos, perto demais. O coração dela disparou sem controle. O dele, mais intenso ainda, mesmo sem entender completamente o que sentia. O silêncio ficou carregado, denso. O olhar dele desceu lentamente para os lábios dela. Iracema sentiu. Não recuou. Por um segundo. Parecia que ele ia avançar, mas ele parou, travou, como se não soubesse o que fazer, como se aquele impulso fosse forte demais e novo demais.
Iracema piscou, confusa, sentindo o calor subir pelo corpo. Ele puxou a mão devagar, se afastando um pouco. Passou a mão na própria barba, inquieto. Bruto, ela murmurou quase sem voz. Ele olhou para ela de novo, intenso, perdido, sem entender, mas sentindo tudo. E naquele momento os dois perceberam que aquilo já não era só convivência, era algo muito maior e muito mais perigoso. O silêncio que ficou depois daquele quase toque não foi embora fácil. Pelo contrário, parecia que tinha se espalhado pela caverna inteira. Iracema tentou se distrair, mexendo em qualquer coisa, olhando para fora, organizando as folhas onde dormia. Mas a presença dele ali, tão perto, pesava de um jeito diferente. Já ele não conseguia tirar os olhos dela por muito tempo, mas também não sabia o que fazer com aquilo que estava sentindo. Era novo, forte, confuso. No fim da tarde, o céu começou a mudar de cor, pintando a serra de tons quentes. Iracema estava sentada na entrada da caverna quando sentiu o vento bater mais frio. Abraçou os braços automaticamente. Ele percebeu. Sem falar nada, pegou um pedaço de tecido simples, gasto, e colocou sobre os ombros dela. O gesto foi direto, mas cuidadoso. Iracema segurou o pano por um segundo, surpresa. "Obrigada", disse, mais baixa do que o normal. Ele não respondeu, mas não se afastou dessa vez. Ficou ali, perto, o suficiente para ela sentir o calor dele. O suficiente para mexer com tudo de novo. "Bruto!" ela chamou sem olhar para ele. Ele virou o rosto na hora. "Por que você me trouxe para cá?" perguntou finalmente. Ele demorou um pouco para responder, como se precisasse buscar a resposta dentro de si. "Chuva", disse, machucada. Iracema soltou um leve sorriso. "Só isso?" Ele deu de ombros, mas o olhar dizia mais. Ela virou o rosto devagar e ficou cara a cara com ele, muito perto. O vento passou de novo, levantando alguns fios do cabelo dela que tocaram o rosto dele. Ele não se mexeu, só ficou ali, olhando. O olhar dele desceu mais uma vez para a boca dela. Dessa vez, Iracema percebeu sem dúvida. O coração disparou, mas ela não recuou. Pelo contrário, ficou, esperou. Ele se aproximou um pouco mais, devagar, como se estivesse aprendendo cada movimento, como se tivesse medo de errar. O rosto dos dois se encostou de leve, a respiração misturada. Iracema fechou os olhos por um segundo. E então ele fez, desajeitado, lento, mas verdadeiro. Encostou os lábios nos dela. Foi um beijo estranho, diferente, sem técnica nenhuma, mas tinha algo ali que fez o corpo dela arrepiar inteiro. Ele ficou por um instante, sem saber o que fazer depois. Iracema abriu os olhos devagar, ainda muito perto, o coração acelerado. "É assim", ela sussurrou, quase sem voz. Levou a mão até o rosto dele, tocando com cuidado, guiando. Então puxou ele de volta. Dessa vez, o beijo foi mais firme, mais certo. Ele respondeu instintivamente, aprendendo no toque, no sentir. As mãos dele foram parar na cintura dela, firmes, puxando para perto sem perceber a própria força. Iracema soltou um pequeno suspiro contra os lábios dele, sentindo o corpo reagir de um jeito que nunca tinha sentido antes. Quando o beijo se quebrou, os dois ficaram ali, sem fôlego, se olhando. O mundo parecia ter parado naquele instante. "Bruto", ela murmurou com um leve sorriso, ainda perto demais. Ele não respondeu, mas dessa vez não desviou o olhar, não se afastou e nem tentou fugir do que estava sentindo. Pelo contrário, puxou ela de novo, dessa vez com mais certeza. E ali, entre o calor da pele, o som da mata e o silêncio da caverna, o que começou como medo virou desejo, e o desejo, algo impossível de controlar. A noite caiu silenciosa sobre a serra, e a única luz dentro da caverna vinha da fogueira,
que dançava nas paredes de pedra, iluminando os dois em tons quentes. Iracema ainda estava perto dele, sentindo o coração bater forte demais, como se não quisesse desacelerar. Ele também não se afastava, pelo contrário, parecia ainda mais presente. Os olhos dele estavam diferentes agora, menos duros, mais intensos, mais entregues. Ele levou a mão até o rosto dela de forma hesitante, como se ainda estivesse aprendendo aquele gesto. Os dedos tocaram a pele dela devagar, explorando, sentindo. Iracema fechou os olhos por um instante, deixando escapar um suspiro leve. Você pode, ela sussurrou, guiando a mão dele com a sua. Não precisa ter medo. Ele não respondeu, mas o olhar dizia tudo. Não era medo, era novidade. Era algo que ele nunca tinha sentido antes e que agora parecia grande demais para ignorar. Ele se aproximou de novo, encostando a testa na dela por um segundo, como se precisasse daquele contato antes de qualquer coisa. Iracema abriu os olhos e encontrou o olhar dele ali, tão perto, tão verdadeiro, que fez o peito dela apertar de um jeito bom. Foi ela quem puxou ele dessa vez. O beijo veio mais natural, mais certo, e ele acompanhou, aprendendo no ritmo dela. As mãos dele, ainda firmes, mas agora mais cuidadosas, passaram pelas costas dela, aproximando os corpos sem pressa. Não havia pressa em nada. Era tudo novo e intenso demais. Iracema sentia o corpo reagir, a respiração falhar, o calor subir, mas também sentia algo mais profundo. Uma entrega que ela nunca tinha experimentado antes. Ele, por sua vez, parecia descobrir tudo ao mesmo tempo. O toque, o calor, a proximidade. Cada reação dela guiava ele, ensinava sem palavras. Em um momento, ele parou, olhando para ela com uma mistura de intensidade e dúvida, como se quisesse entender se estava certo. Iracema sorriu de leve, ainda com a respiração acelerada. Tá, tudo bem, sussurrou, passando a mão pelo rosto dele. Eu tô aqui. Aquilo foi o suficiente. Ele voltou a se aproximar, agora com mais confiança, deixando o instinto guiar o que ele ainda não sabia explicar. A noite seguiu assim, entre toques, descobertas e um silêncio cheio de significado. Não havia palavras bonitas, promessas ou declarações, mas havia algo mais forte, mais real. Quando mais tarde os dois estavam deitados lado a lado sobre as folhas, o corpo ainda próximo, o calor ainda presente, Iracema olhou para ele em silêncio. Ele estava diferente, mais calmo, mas também mais ligado a ela, como se algo tivesse mudado dentro dele. Ela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater forte. Ele hesitou por um segundo, mas depois passou o braço ao redor dela de forma quase instintiva, protegendo, segurando. Ficaram assim, em silêncio. Mas não era vazio. Era cheio de tudo aquilo que nenhum dos dois sabia colocar em palavras. Iracema fechou os olhos devagar, e pela primeira vez desde que chegou ali, não pensou em ir embora. Porque naquele momento, ela já sabia. Algo dentro dela tinha mudado. E não tinha volta. Virou-o dela. Naquela manhã, Iracema estava sentada do lado de fora, olhando a paisagem, com uma das mãos apoiada discretamente no próprio ventre. Ainda era cedo, mas ela já sabia, sentia. Respirou fundo, pensativa, com um leve sorriso no rosto. Quando ele se aproximou, trazendo frutas nas mãos, ela olhou para ele de um jeito diferente, mais profundo. Bruto, chamou. Ele parou na mesma hora, olhando, sempre atento quando ela falava. A gente precisa conversar. Ele se aproximou, ficando na frente dela, o olhar sério, mas tranquilo. Ela segurou a mão dele. Tem uma coisa acontecendo, começou devagar. Mas antes que pudesse continuar, um barulho cortou o ar. Vozes, distantes, mas reais. Iracema congelou. O coração disparou. Ele também percebeu na mesma hora, ficando alerta, o corpo inteiro tenso. Iracema!
A voz ecoou mais próxima. Ela arregalou os olhos. São meus pais, sussurrou quase sem ar. Em poucos minutos, as pessoas surgiram entre a mata. Homens, funcionários da fazenda, e no meio deles, um casal desesperado. A mãe dela correu na direção dela. Minha filha! Iracema se levantou com dificuldade, sendo envolvida num abraço apertado. O pai veio logo atrás, visivelmente abalado. Onde você estava? A gente te procurou por toda parte. Mas antes que pudesse responder, o olhar dele caiu sobre o homem atrás dela. Parado, observando, silencioso. Quem é esse? O pai perguntou desconfiado. O clima mudou na hora. Ele me salvou. Iracema respondeu firme, mas os olhares ao redor não eram de gratidão, eram de julgamento. Foi esse homem que te manteve aqui? Um dos homens murmurou. Não, Iracema rebateu, mais forte. Eu fiquei porque quis. O silêncio pesou. O pai franziu a testa. Iracema, você não sabe o que está dizendo. Eu sei sim, ela interrompeu dando um passo à frente. Eu não vou embora. O choque foi imediato. Como assim não vai? A mãe perguntou desesperada. Iracema respirou fundo. Olhou para ele, depois voltou para os pais, porque eu amo ele. O silêncio que veio depois foi ainda mais pesado. O pai passou a mão no rosto, incrédulo. Isso é absurdo. Esse homem, ele tem nome. Iracema interrompeu, mas parou no meio da frase, porque não tinha. O olhar dela encontrou o dele, e naquele momento aquilo pesou mais do que nunca. O pai balançou a cabeça. Você vai voltar com a gente agora. Iracema ficou em silêncio por um segundo, depois respirou fundo e virou para ele. Vem comigo, pediu com a voz mais suave. A gente pode ir, não precisa ser cidade, pode ser um lugar simples, mas comigo. Ele ficou olhando para ela, o olhar firme, mas cheio de algo que ela nunca tinha visto tão claro. Ele balançou a cabeça de leve. Aqui, disse simples, meu lugar. O coração dela apertou forte. E eu? Perguntou com a voz falhando. Ele deu um passo mais perto, levou a mão até o rosto dela como já tinha feito tantas vezes. Você... Ele começou com dificuldade. Fica. Iracema fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia decisão ali. Eu não posso, disse firme. Ele franziu a testa, confuso. E então, ela segurou a mão dele e levou até o próprio ventre. Porque agora não sou só eu. Ele ficou imóvel, o olhar desceu lentamente. Tem um bebê, ela disse com a voz mais baixa. Nosso. O silêncio foi total. Ele piscou, como se tentasse entender. Bebê, repetiu, quase em choque. Nosso. Iracema assentiu, com os olhos marejados. Ele olhou para a mão dele sobre o ventre dela, depois para o rosto dela, e algo mudou ali, profundo, forte. Pela primeira vez, ele parecia realmente sem palavras. De verdade. Pai, murmurou como se fosse algo impossível. Iracema segurou o rosto dele. Eu tentei viver no seu mundo. Agora você precisa conhecer o meu. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou ao redor. A caverna, a serra, tudo que ele conhecia. Depois, voltou para ela. E pela primeira vez, hesitou. Não por medo, mas por escolha, ele decidiu ir com ela. Dias depois, já longe dali, ele andava devagar, ainda estranho naquele mundo novo. Tudo era diferente. Barulho, pessoas, casas. Ele observava tudo em silêncio, sempre perto dela, sempre atento. Ela perguntou qual nome ele queria dar ao filho se fosse menino. Ele poderia escolher. Então ele disse, Bento. Iracema sorriu, emocionada. Bento, repetiu. Dias depois, já longe da caverna, tudo ainda era novo para ele. As casas, as pessoas, os sons. O mundo parecia grande demais, mas ele não soltava a mão de Iracema em nenhum momento. Era como se ela fosse o único lugar seguro ali.
Mesmo sem entender tudo, ele estava ali, por ela, pelo que estavam construindo. Os dias foram passando e aos poucos ele foi se adaptando, estranhando muita coisa, aprendendo outras, sempre observando, sempre tentando. Finalmente chegou o dia do nascimento do bebê e veio um lindo menino, o Bento, nome escolhido por ele. Eles ficaram radiante, transbordando alegria, até que numa manhã Iracema segurou a mão dele com um sorriso diferente. Vem comigo. Eu tenho uma coisa para te mostrar. Ele franziu levemente a testa, curioso, mas foi. Quando entraram no pequeno cartório da cidade, ele já ficou mais atento, olhando tudo ao redor. Ainda desconfiado, Iracema apertou a mão dele de leve. Confia em mim, disse, sorrindo. Ele olhou para ela e assentiu. Minutos depois, o homem do balcão entregou alguns papéis. Iracema pegou o primeiro, os olhos brilhando. Virou-se para ele. Eu queria te dar isso, disse, com a voz suave. Ele olhou sem entender. Ela entregou o papel na mão dele. Ele abaixou o olhar, tentando reconhecer aquelas letras que ainda eram difíceis para ele. Iracema então falou devagar, com um sorriso emocionado. Nosso filho já tem nome. Ele levantou o olhar na mesma hora. Nome? Ela assentiu. Você queria, Bento. Ele ficou imóvel por um segundo, como se aquilo fosse grande demais para caber dentro dele. Bento, repetiu, mais baixo, quase com cuidado. Os olhos dele voltaram para o papel, como se estivesse tentando guardar aquilo para sempre. Mas Iracema ainda sorria, como se não tivesse acabado. E não é só isso, disse. Ele olhou para ela de novo. Ela pegou outro papel, estendeu para ele. Você também tem um nome agora. O silêncio caiu. Ele ficou parado, olhando, sem reação imediata, como sempre ficava quando algo tocava fundo. Eu escolhi para você, ela continuou, mas eu acho que combina. Ele apertou o papel entre os dedos, ainda sem entender totalmente. Arthur, ela disse com um leve sorriso. Ele repetiu, devagar, como se sentisse o peso da palavra. Arthur. Iracema deu uma pequena risada leve, carinhosa. Significa forte, como um urso, urso forte, rei urso ou grande urso, simbolizando coragem, força, nobreza e liderança. Associado ao lendário rei Arthur, que representa justiça e bravura. Bom, acho que não teria melhor nome para você, meu Arthur, meu amor. Ele olhou para ela e, pela primeira vez, sorriu de um jeito aberto, verdadeiro, orgulhoso, sem nem saber direito como demonstrar aquilo, mas sentindo tudo. Dias depois, debaixo do céu aberto, com poucas pessoas, mas com verdade em cada detalhe, Iracema e ele se casaram. Ele ainda com aquele jeito rústico, mas agora com nome, com família, com história, com ela ao lado. E enquanto segurava a mão dela, olhando nos olhos dela, ele não era mais só o homem da caverna. Era Arthur, marido, pai, e parte de um mundo que ele nunca imaginou conhecer. E Iracema, olhando para ele, sabia que não tinha escolhido o caminho mais fácil, mas tinha escolhido o certo, porque no fim, não foi ele que saiu da caverna, foram os dois que construíram um novo mundo juntos. E agora me conta uma coisa, você que acompanhou essa história até aqui, você se apaixonaria por um homem assim? Um homem da caverna, sem passado, sem nome, mas com um coração capaz de amar de verdade? Você teria coragem de largar tudo para viver esse amor? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E se você gosta de histórias assim, cheias de emoção, romance e reviravoltas, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas, porque vem muitas histórias lindas por aí. Até mais!